Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Amorim, criador do canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, mecânica quântica, enfim, temas relacionados na busca do autoconhecimento, né? Então a gente já está aqui há alguns meses, né? Um processo iniciático aí do nosso canal. A gente tem algumas rotinas aí de leitura, que eu vou falar um pouquinho para vocês, mas sejam muito bem-vindos aí. A gente tem algumas opções aqui de visualização do nosso conteúdo. A gente tem o canal aqui na Twitch, onde fazemos as transmissões ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã. Fazemos a transmissão ao vivo da leitura comentada da Bíblia Peshitta, nas segundas e quartas, e às sextas-feiras do Livro dos Espíritos. Por que esses livros, Marcelo, se a gente fala de espiritualidade, energia? Porque eu entendo que a gente precisa de um embasamento doutrinário, de conhecimento, né? Então, como a gente tem aí a base de formação cristã, a gente está lendo a Bíblia, pela primeira vez eu estou lendo a Bíblia e estou dando oportunidade para quem nunca leu ela inteira me acompanhar aqui, pelo menos na escuta, né? E o Livro dos Espíritos, porque realmente é a minha base de formação e eu quero desmistificar para quem não conhece o Livro dos Espíritos, para que as pessoas possam entender do que se trata, né, o Livro dos Espíritos e toda a metodologia científica que foi utilizada por Allan Kardec na codificação desse material, né? Mas não é só isso que o canal tem de conteúdo, né? A gente tem, além da Twitch, onde a gente faz as transmissões ao vivo, a gente tem o canal no YouTube, que provavelmente é onde você está nos assistindo, que é onde a maioria das pessoas que nos seguem está, no YouTube e no Instagram. Então, o canal Conexões.crenças, tanto no YouTube quanto no Instagram, sem o tio e sem o cedilha, né? No YouTube, vocês vão encontrar lá 4 playlists: a da leitura da Bíblia Peshitta, a do Livro dos Espíritos, a leitura de Salmos e alguns exercícios práticos que a gente vem fazendo também, eu venho trazendo ao longo das semanas. Essas leituras que eu faço, a gente vai legendando e vai subindo, né, no YouTube, então tem bastante material lá, tanto da Bíblia quanto do Livro dos Espíritos. Vocês podem acompanhar e pegar o histórico e maratonando aí para ir acompanhando. A gente já está no segundo livro de Reis, da Bíblia, e no Livro dos Espíritos a gente já passou da metade, né? Os salmos são lidos diariamente no Instagram e depois eu vou subindo em blocos no YouTube. Estamos finalizando já os 150 salmos, falta pouco, e eu estou ainda pensando qual foi o livro, que nós vamos ler depois, né? Vamos ver, vamos pensar aqui juntos o que a gente pode ler depois, tá? Tem algumas ideias aí, depois eu vou colocar para votação aí no, no Instagram, tá bom? Então é isso. Então, no Instagram, além da leitura de Salmos, a gente traz alguns outros vídeos, como umas práticas e alguns outros remixes que eu vou fazendo ao longo do tempo relacionados à energia, vibração, para manter o conteúdo do canal ativo. Legal? Então, por favor, né, você que gosta do assunto, gosta do canal, acompanha, compartilha, curta, siga o canal, é de graça. Não paga nada seguir o canal. Deixe seu comentário, clique lá no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. E, enfim, participe, faça parte conosco aí dessa comunidade, com o objetivo de a gente crescer cada vez mais e trazer esse autoconhecimento, esse despertar da nossa mente aí para todos que estão nessa mesma vibe, nessa mesma onda. Antes de começar a leitura do livro, eu quero falar sobre a Clima Digital. A Clima Digital é o nosso parceiro aqui nesse projeto, né? Então, eles nos ajudam bastante aí nessa questão do backstage, né? Da parte técnica, da gestão, criação de site, de blog, de conteúdo, né? De definição de roteiros, né? E de outros materiais que eventualmente vão surgindo aí. Então, se você querer se conhecer um pouco mais do trabalho deles, tem algum projeto de digital engavetado e que queira botar para rodar, fale com eles que certamente vocês vão gostar bastante aí do que eles podem oferecer, tá bom?
Do posto, vamos em frente. Clima Digital no Instagram, @Clima Digital, ou no site www.climadigital.com.br. Hoje eu vou ler com a ajuda aqui de um suporte de lanterna, que fica um pouco escuro aqui. Eu acabo não acendendo a luz de cima, porque senão ela estoura no meu rosto aqui. E aí eu deixo a luminosidade mais de fora, mas aí às vezes eu tenho dificuldade na leitura. Eu tô ficando velhinho, né? Então a gente vai ficando meio com dificuldade de leitura aqui. Mas vamos que vamos, a gente vai dar certo. Então vamos lá, hoje a gente vai continuar aqui o segundo livro de Reis, a partir do capítulo 7. Então, no capítulo 7, Maria promete alimentar a Samaria. Então disse Eliseu, ou Elisha. Eu vou começar, eu fico às vezes lendo diferente do que está aqui no livro, mas eu vou ler como está no livro, né? Como está na Bíblia. Afinal de contas, a gente está lendo a Bíblia para então tem que ler como está aqui. Então disse Elisha, escutai a palavra de Maria. Assim disse Maria, amanhã, a esta hora, a porta de Chamerim, um seá de flor, farinha se venderá por um ciclo, e 2 seás de cevada por um ciclo. O oficial em cuja mão se apoiava o rei, respondeu dizendo, ainda que Maria fizesse janelas no céu, sucederia isso? E ele disse, eis que tu o verás com teus próprios olhos, porém não comerás dele. Havia 4 homens leprosos que estavam assentados fora do muro, e diziam uns aos outros, para que ficamos aqui até que morramos? Se dissermos que entraremos no interior da cidade, morreremos porque a fome prevalece ali. E se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, caminhemos para o acampamento de Arã. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matam, morreremos. Então se levantaram pela manhã para ir ao acampamento de Arã. E havendo chegado na extremidade do acampamento, não havia ninguém ali. Pois Maria fizera com que os do acampamento de Arã ouvissem um estrondo de cavalos, estrondo de carros de guerra e o estrondo de um grande exército. Por isso disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel contratou contra nós o rei dos egípcios e o rei dos hititas para virem contra nós. Por isso se levantaram de manhã e fugiram e deixaram suas tendas, seus cavalos e seus jumentos, e mesmo o acampamento intactos, e fugiram por suas vidas. Quando estes leprosos chegaram até a extremidade do acampamento, entraram numa tenda e comeram e beberam. Depois tomaram dali prata, ouro e roupa, e foram e os enterraram. Depois voltaram e entraram em outra tenda, e também dali tomaram coisas e foram e as enterraram. Contudo, disseram uns aos outros, não é correto o que fizemos. Hoje é um dia de boas notícias, mas até quando estaremos calados? Se esperarmos até a luz da manhã, o pecado nos alcançará? Agora, pois, vamos, iremos informar a casa do rei. Então foram e chamaram aos porteiros da cidade e lhes deram um informe, dizendo, fomos ao acampamento de Arã e não havia ali ninguém, nem a voz de ninguém, senão somente cavalos atados e jumentos atados, e as tendas intactas. Então os porteiros o proclamaram e o informaram dentro da casa do rei. Mas o rei se levantou diante para dizer a seus servos, eu vos farei saber o que nos fizeram os arameus. Eles sabem que temos fome, e saíram do acampamento para se esconder no campo, e disseram, quando eles saírem da cidade, nós os capturaremos vivos, e entraremos na cidade. Então, um dos seus servos interveio, dizendo, que se tomem 5 dos cavalos que restaram. Se forem capturados, os consideraremos como toda a multidão de Israel que pereceu. Enviemo-los para que vejamos. Então montaram 2 pares de cavaleiros em carros de guerra, puxados por cavalos, e o rei os enviou atrás do exército de Arã e disse, ide ver. E eles o seguiram até o Jordão.
e viram que todo o caminho estava cheio de roupas e suprimentos. Os arameus deixaram em sua pressa. Depois voltaram os que foram enviados e deram um informe ao rei. Então saiu o povo a saquear o acampamento dos arameus, e um seá de flor de farinha foi vendido por um ciclo, e 2 seás de cevada por um ciclo, conforme que falara Maria. E o rei designou como encarregado da entrada ao oficial em cujas mãos se apoiava, mas o povo o atropelou na porta e morreu, tal como dissera o profeta de Alahá, quando descera como mensageiro a ele. E teve cumprimento a palavra do profeta de Alahá, quem dissera ao rei: amanhã, a esta hora, a porta de Chamerim, um seá de flor de farinha se venderá por um ciclo e 2 seás de cevada por um ciclo. Pois esse oficial havia respondido, dizendo ao profeta de Alahá, e disse: ainda que a Maria fizesse janelas no céu, sucederia isso? E o profeta lhe respondera: eis que tu o verás com teus próprios olhos, porém não comerás dele. E assim lhe sucedeu, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu. Uau. Capítulo 8. Elisha traz bênção a Shilomita. E Elisha disse àquela mulher cujo filho ele revivera: levanta-te, vai tu e tua família, e vai e resida aonde puderes, porque Maria chamou a fome, e certamente virá sobre o país por 7 anos. Então a mulher se levantou e fez como ele dissera o profeta de Alahá. E ela e sua família partiram e viveram na terra dos filisteus por 7 anos. Transcorridos os 7 anos, ela retornou, e chegou da terra dos filisteus e foi reclamar ao rei sua casa e seu campo. E o rei estava dizendo a Garzi, o servo do profeta de Alahá: conta-me todas as grandes coisas que tem feito Elisha. E quando ele estava contando ao rei que Elisha fizera com que um morto revivesse, a mulher cujo filho havia revivido notou e apresentou sua reclamação ao rei por sua casa e por seu campo. Então Garzi exclamou: ó rei, meu senhor, essa é a mulher, e este é o seu filho, a quem Elisha fez reviver. Então o rei perguntou à mulher, e ela contou a ele. E o rei lhe disse, e o rei lhe designou um oficial a quem disse: restitua a ele todas as coisas que eram suas, toda a produção de seu campo desde o dia que deixou o país até agora. Elisha fora a Damasco, e como Bar-Redad, rei de Arã, caíra enfermo, informaram-lhe, dizendo a ele: o profeta de Alahá veio aqui. Então disse o rei a Rezael: toma contigo um presente, e vai ao encontro do profeta de Alahá, para que consultes a palavra de Maria por meio dele, e pergunta a ele se hei de sarar desta enfermidade. Foi, pois, Rezael a seu encontro, levando consigo um presente de todo o melhor de Damasco, uma carga de 40 camelos. Depois chegou para se apresentar diante dele, dizendo: teu filho, Bar-Redad, rei de Arã, me enviou a ti e pergunta: eu me recuperarei desta enfermidade? E Elisha lhe respondeu: tu irás lhe dizer: tu te preocuparás por completo? Porém Maria me tem mostrado que certamente morrerá. Então o profeta de Alahá chorou. Porém Rezael perguntou: por que choras, meu senhor? E Elisha lhe respondeu: eu sei a maldade que hás de cometer contra os filhos de Israel. Incendiarás seus locais fortificados, matarás seus jovens à espada, jogarás contra o solo a seus meninos e abrirás os ventres de suas mulheres grávidas. Rezael disse: o quê? Consideras o teu servo um cão para que leve a cabo tal ação? Elisha lhe respondeu: Maria me mostrou que tu serás o rei de Arã. Rezael se apartou de Elisha e foi a seu senhor. E seu senhor lhe perguntou: que te disse Elisha? Ele lhe respondeu: assim me disse: tu te recuperarás por completo. Aconteceu no dia seguinte que ele tomou um cobertor áspero, o encharcou de água e o estendeu sobre o rosto de Bar-Redad, e ele morreu. E Rezael reinou como seu sucessor. Uau.
Yoram bar Yoshafat, rei de Judá, começou a reinar no quinto ano de Yoram bar Harav, rei de Israel. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Também ele andou no caminho dos reis de Israel, como o fizeram os da casa de Ahav, pois a irmã de Ahav era sua esposa. Ele também fez o que era mal diante de Maria. Contudo, Maria não quis destruir Judá por causa de Davi, seu servo, tal como lhe prometera que lhe daria uma lâmpada a seus filhos para sempre. E em seu tempo, Edom se rebelou contra o domínio de Judá e constituíram um rei sobre eles. Então Yoram passou a Saíra junto com todos os seus carros de guerra. E sucedeu que, havendo se levantado de noite para atacar os edomeus que os tinham cercado, e os chefes de seus carros, o povo foi as suas tendas. Assim se rebelou Edom contra o domínio de Judá. E até este dia, então, Lévina se rebelou neste mesmo tempo. Os demais feitos de Yoram e tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E Yoram dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Azia, seu filho, reinou como seu sucessor. Azia, rei de Judá. E Azia bar Yoram, rei de Judá, começou a reinar no 10º ano de Yoram bar Ahav, rei de Israel. E Azia era de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Talia, filha de Amri, rei de Israel. Ele também andou no caminho da casa de Ahav e fez o que era mal diante de Maria, como o fizeram os da casa de Ahav, pois ele tinha relações de parentesco com a família de Ahav. Ele foi à guerra com Yoram bar Ahav contra Rezael, rei dos Aram, e Ramat de Gileade. E os arameus feriram Yoram. De modo que Yoram bar Ahav retrocedeu para se recuperar em Israel das cidades que lhe causaram os amorreus. De modo que Yoram bar Ahav retrocedeu para se recuperar em Israel das feridas que lhe causaram os arameus em Ramá. Enquanto lutava contra Rezael, rei de Arã, então Azia bar Yoram, rei de Judá, desceu para visitar a Yoram bar Ahav, porque ele estava enfermo em Israel. Capítulo 9. Iahu, rei de Israel. O profeta Elisha, ou Eliseu, chamou um dos discípulos dos profetas e disse a ele: Cinge teus lombos e toma um chifre com azeite em tua mão. Depois dirige-te a Ramá de Gileade. Ao chegar lá, verás ali a Iahu bar Yamshi. Entra e faze que ele se levante dentre seus irmãos e leve-o a uma câmara interior. Toma depois o chifre com azeite e verte sobre sua cabeça, dizendo-lhe: Assim diz Maria, eu te ungi para que sejas rei sobre o meu povo Israel. Depois abre a porta e foge, não te detenhas. Então o jovem profeta se dirigiu a Ramá de Gileade. Quando chegou, viu que os chefes do exército estavam assentados e disse: Chefe, tenho uma mensagem para ti. Então Iahu perguntou: Para qual de todos nós? Ele respondeu: Para ti, chefe. Então ele se levantou e entrou numa câmara interior, e o jovem derramou um azeite sobre sua cabeça e lhe disse: Assim diz Maria, o Alahá de Israel: Eu te ungi para que seja rei sobre o povo de Maria, disse Israel. Tu ferirás os da casa de teu senhor Ahav, para que seja vingado o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos de Maria, derramado por mão de Isbel. E seja exterminada toda a casa de Ahav, será exterminado todo o homem de Ahav em Israel, tanto o escravo como o livre. Eu farei a casa de Ahav como a casa de Yoravam bar Navat, e como a casa de Baasha bar Ahia. Quanto a Isbel, os cães o comerão no campo de Israel, pois não haverá quem o sepulte. Depois ele abriu a porta e fugiu. Iahu é proclamado rei. Então Iahu saiu onde estavam os servos de seu senhor,
E eles lhe perguntaram: Está tudo bem? Por que veio esse louco a ti? Ele lhes respondeu: Vós conheceis esse homem em sua loucura. Mas eles lhe disseram: Tu mentes, conte-nos. Ele lhes disse: Assim me falou. Assim diz Maria: Eu te ungi para que sejas rei sobre Israel. Então eles se apressaram e tomaram cada um seu manto. Eles os colocaram debaixo de jarro e sobre o assento dos degraus, e em seguida tocaram trombeta e proclamaram Yarro rei. E Yarro, Bar Yamshi, conspirou contra Yorã, enquanto Yorã, junto com todo Israel, estavam protegendo Ramat de Gileade contra Rezail, rei dos Arã. Rei de Arã. Morte de Yorã e Ilhazia. Porém, o rei Yorã regressara a Israel para se recuperar das feridas que lhe provocaram os arameus quando lutava contra Esaú, rei de Arã. Por isso, Yarro diz: Se é vosso desejo, que ninguém saia para escapar da cidade para dar aviso a Israel. Assim, Yarro foi cavalgando até lá, porque Yorã estava deitado ali. Também Ilhazia, rei de Judá, descera e visitara Yorã. Ao ver o sentinela que estava na torre de Israel, que vinha a cavalaria de Yarro, a sentinela advertiu: Vejam os cavaleiros. Então Yorã ordenou: Toma um carro e envia um a seu encontro para que pergunte: Viestes em paz? Em seguida, o cavaleiro foi a seu encontro e lhe disse: Assim diz o rei: Viestes em paz? E Yarro respondeu: Que tens tu que ver com a paz? Passa-te para trás de mim. Então o sentinela avisou, dizendo: O mensageiro chegou a eles, porém não regressa. Então ele lhes enviou outro cavaleiro, dizendo: Assim diz o rei: Vieste em paz? E Yarro voltou e respondeu: Que tens tu que ver com a paz? Passa-te para outros de mim. A sentinela avisou de novo, dizendo: Porém não regressa. E a maneira de conduzir do que vem é como o conduzir de Yarro Bar Yamshi, pois se conduz agitadamente. Então Yorã ordenou: Preparai os carros. E prepararam. Então Yorã ordenou: Preparai os carros. E prepararam os carros. Assim Yorã, rei de Israel, e Ilhazia, rei de Judá, saíram cada um em seu carro. Saíram ao encontro de Yarro e o acharam no campo de Nabote, o Israelita. E quando Yorã viu Yarro, perguntou-lhe: Yarro, vieste em paz? Yarro lhe respondeu: Por que hei de vir em paz diante de tanta prostituição e feitiçarias de tua mãe Isbel? Então Yorã retrocedeu e fugiu, gritando a Ilhazia: Traição, Ilhazia! Mas Yarro entesou seu arco e feriu Yorã pelas costas, e a flecha saiu pelo seu coração, e ele caiu sobre seus joelhos no seu carro. Então Yarro ordenou a seu oficial Bidkar: Toma-o, lança-o no campo de Nabote e o Israelita. Pois recordo quando cavalgávamos, tu e eu, conduzindo atrás de Ahave, seu pai, que Maria pronunciou uma sentença contra este. Certamente eu vi ao entardecer o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz Maria. Eu te darei a retribuição neste campo, diz Maria. Portanto, toma-o agora e lança-o neste campo, conforme a palavra de Maria. Ao ver isso, Ilhazia, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Gani. Porém, Yarro o perseguiu e ordenou: A ele também matai. E o feriram de morte quando ia em seu carro na encosta de God, que está junto de Nebel. Mas ele fugiu a Magdo, onde morreu. Então seus servos o tomaram e o levaram a Jerusalém. E lhe sepultaram na sua sepultura junto com seus pais na cidade de Davi. Ilhazia começara a reinar sobre Judá no 10º ano de Arão Abahav. A morte de Isbel. E Yarro veio a Israel, e ao saber Isbel, pintou as pálpebras, amarrou o cabelo e espiou pela janela. E quando Yarro entrava pelo portão, ela perguntou: Como sucedeu a Zamri por ter matado seu senhor?
Então ele levantou a face em direção à janela e perguntou: Quem está comigo? E 3 oficiais olharam para ele. Depois acrescentou: Lançai abaixo. E eles a lançaram abaixo, e parte de seu sangue salpicou a parede. E os cavalos entraram e a atropelaram. E havendo ele entrado a comer e a beber, ordenou: Encarregai-vos daquela maldita e sepultem-na, pois é filha de rei. Porém, quando foram sepultá-la, não acharam dela mais do que seu crânio, seus pés e as palmas das suas mãos. Então voltaram e o informaram a ele. Informaram e ele disse: Esta é a palavra que Maria falou por meio de seu servo Elia, o Tasbita. Os cães comerão a carne de Isbel na herdade de Israel. E o cadáver de Isbel será como esterco sobre a superfície do solo na herdade de Israel, porque não haverá o que sepultar, de maneira que não possa dizer esta é Isbel, ou Jezabel. Yarro extermina os filhos de Ahav. Capítulo 10. Ahav tinha 70 filhos em Shamerim, e Yarro escreveu uma carta e a enviou a Shamerim, aos príncipes de Israel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Ahav, dizendo: Quando esta carta chegar a vós, porquanto estão convosco os filhos do vosso Senhor, e também há convosco os carros, os cavalos, as cidades fortificadas e as armas, considerai vós quem é o melhor e o mais capaz dos filhos do vosso Senhor, e o colocai no trono de seu pai, e lutai pela casa do vosso Senhor. Porém, quando souberem eles, tiveram muitíssimo medo. Quando souberam, quando souberam, eles tiveram muitíssimo medo e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como podemos nós resistir a Yarro? Então o administrador da casa, o governante da cidade, os anciãos e os tutores enviaram um mensageiro a Yarro, dizendo: Nós somos teus servos e faremos tudo quanto tu nos ordenares. A ninguém constituiremos por rei sobre nós. Faze tudo o que te pareça bem. Mas ele lhes escreveu uma segunda carta, dizendo: Se vós estáis do meu lado e obedeceis minha voz, tomai as cabeças dos filhos do vosso Senhor e vinde a mim amanhã, a esta mesma hora, a Israel. Os filhos do rei eram 70 homens e os príncipes da cidade os criaram. E sucedeu que, quando lhe chegou a carta, tomaram os filhos do rei e executaram os 70 homens. Depois colocaram suas cabeças em cestas e as enviaram a Israel. Quando chegou o mensageiro a lhe informar, disse: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele ordenou: empilhai-as em 2 montões, à entrada do portão, até amanhã. Então saiu ele pela manhã e disse a todo o povo: Vós sois retos, certamente eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou a todos esses? Sabeis, pois, que nada cairá em terra da palavra de Maria, do que Maria falou contra a casa de Ahav, porque Maria cumpriu o que falou por meio de seu servo Elia. Depois Yarro matou todo o que restara da casa de Ahav em Israel, todos os seus príncipes, seus parentes e seus sacerdotes, até não deixar a ele sobrevivente. Depois se levantou e partiu, e ao chegar a Shamerim, derrubou os lugares altos que achavam pelo caminho. Eu fico impressionado com a matança, com a facilidade, a tranquilidade da matança. Morte dos parentes de Eliazia. Yarro se encontrou com os parentes de Eliazia, rei de Judá, e lhe perguntou: Quem sois vós? Eles responderam: Somos parentes de Eliazia e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então ele ordenou: Capturai os vivos. E os capturaram, executaram-nos e os lançaram no fosso de Betacar. Eram 42 homens, e não deixou a nenhum deles. E ele se foi dali e encontrou a Ionadav bar Akav, quando este vinha ao seu encontro. E lhe bendizendo, disse a ele: O teu coração é íntegro como o meu coração, ou é com o teu coração? E Ionadav respondeu: Sim, o é. Então ele lhe disse: Dá-me tua mão. E ele lhe deu sua mão. Assim o fez subir consigo ao carro. E lhe disse:
Vem comigo para que vejas o zelo que tenho por Mariá. E fez com que se sentasse com ele no carro. E Jarro entrou em Chamerim e matou todos os que ficaram na casa de Ahav em Chamerim, até exterminá-los conforme a palavra de Mariá, a qual ele falara a Elia. Jarro elimina os profetas de Baal. Então reuniu Jarro a todo o povo e ele lhes disse: Ahav adorou pouco a Baal, e Jarro o adorará muito. Agora, pois, convocai-me a todos os profetas de Baal, a todos os seus sacerdotes e a todos os seus servos, que não falte nenhum, porque eu oferecerei um grande sacrifício a Baal, e todo aquele que faltar não viverá. Porém, isto o fez Jarro com engano, para eliminar os que adoravam a Baal. Então disse Jarro: Convocai a toda a congregação a uma reunião solene para Baal. E eles fizeram a convocação. Depois enviou Jarro mensageiros por todo Israel, e vieram todos os que adoravam a Baal. Não ficou nenhum que não viesse. E entraram no templo de Baal, de tal modo que o templo de Baal se encheu de uma extremidade à outra. Depois disse Jarro ao que tinha cargo de vestimentas: Tire as vestimentas para todos os servos de Baal, e ele lhes tirou as vestimentas. Então Jarro entrou no templo de Baal com Ionadav bar-Rakav, e disse aos servos de Baal: Buscai e vos assegurai que não haja entre vós aqui algum dos servos de Mariá, senão somente os que adoram a Baal. Depois entraram eles a oferecer sacrifícios e ofertas queimadas. Mas Jarro havia colocado do lado de fora, junto à porta, a 380 homens, os quais ordenara: Qualquer que deixe escapar a algum dos que eu vos entrego, sua vida responderá por terra dele. Ao terminar de oferecer as ofertas queimadas, Jarro disse aos da escolta e aos oficiais: Entrai e matai-os, que não saia nenhum deles. E eles os mataram a fio de espada. Depois os da escolta e os oficiais os lançaram fora e avançaram até a parte interna do templo de Baal. Tiraram o obelisco do templo de Baal e o queimaram. Também derrubaram a estátua de Baal e, demolindo o templo de Baal, converteram-no em latrina até hoje. Assim eliminou Jarro a Baal de Israel. Jarro somente não se apartou dos pecados de Joravã em Bar-Yovad. Quem fez pecar a Israel seguindo os bezerros de ouro que estavam em Betuel e Dan? Então disse Mariá a Jarro: Porquanto fizeste o que é agradável diante de mim, e fizeste tudo quanto eu tinha no meu coração com respeito aos da casa de Arã, teus filhos se assentarão no trono de Israel até a 4ª geração. Contudo, Jarro não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei de Mariá, o Alahá de Israel, e tampouco se apertou dos pecados de Joravã bar-Navat, quem fizera pecar a Israel. Naquele tempo, Mariá começou a submeter Israel à aflição, pois Esaú os atacou por toda a fronteira de Israel. Depois, desde o Jordão, pelo oriente, desde o Jordão pelo oriente, toda a região de Gileade, de Gade, de Robil e de Menache, desde a do Air, que está junto ao ribeiro de Arnon, e Gileade de Matim. Os demais feitos de Jarro, tudo o que fez, todo o seu poderio, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. E dormiu Jarro com seus pais e o sepultaram em Chamerim, seu filho, e Joahaz reinou como seu sucessor. O tempo que reinou Jarro sobre Israel em Chamerim foram 28 anos. Capítulo 11. Usurpação do trono de Judá por Talia. Então Talia, mãe de Eleazia, quando viu que seu filho morrera, levantou-se e eliminou toda a descendência real. Mas Iosheva, uma filha do rei Yorã, irmã de Eleazia, tomou Joash bar Eleazia e o tirou em segredo dentre os filhos do rei que estavam matando, e o ocultou junto com sua ama em seu quarto. Assim o esconderam de Talia, e ele não morreu. E esteve escondido com ela
no templo de Mariá durante 6 anos, enquanto Talia reinava no país. Ascensão de Joash ao trono de Judá. Mesmo no 7º ano, o sacerdote Ioiadá enviou para que trouxessem os chefes de centenas, os da escolta e os arautos, e os trouxe ao templo de Mariá. Depois os pôs de pé no templo de Mariá e fez um pacto com eles, fazendo com que prestassem juramento. Então lhes mostrou o filho do rei. Depois lhes deu ordens, dizendo-lhes: Isto é o que vós fareis. Uma terça parte de vós fará a guarda no início do dia de repouso no posto de guarda do palácio. Outra terça parte estará no portão de Quersá, e a outra terça parte à porta do arsenal. Atentai, pois, à guarda da casa para evitar erros. Enquanto isso, 2 partes de vós, junto com todos os que saem de turno no dia de repouso, cumprirão a guarda do templo de Mariá junto com a do palácio. Então formareis um círculo ao redor do rei, cada um com sua arma em sua mão. Aquele que penetrar tais fileiras morrerá. Estareis, pois, junto ao rei quando saia e quando entre. E os chefes de centenas fizeram como lhes ordenara o sacerdote Ioiadá. Depois tomou cada um seus homens, aos que entrariam no dia de repouso, junto com os que haveriam de sair no dia de repouso, e se apresentaram diante do sacerdote Ioiadá. E o sacerdote entregou aos chefes de centenas as lanças e as aljavas do rei Davi, que se encontravam no templo de Mariá. Então se posicionaram os da escolta, cada um com suas armas em sua mão, desde o lado direito do templo até o lado sul do templo, rodeando o altar e o palácio. Depois fizeram sair ao filho do rei e colocaram a coroa do testemunho sobre sua cabeça, ungiram-no e o proclamaram rei, e aplaudiram, dizendo: Viva o rei! Quando Talia ouviu o ruído do povo e a gente se regozijando, o povo se encontrou no templo de Mariá, e viu o rei que estava de pé junto a uma coluna, de acordo com o costume dos reis, e os príncipes e os que tocavam as trombetas estavam parados defronte do rei. E todo o povo do país se regozijava e tocava trombetas. Então Talia rasgou suas vestes e gritou: Conspiração, conspiração! Então o sacerdote Ioiadá ordenou ao chefe de centenas que estava à encarga do exército, dizendo-lhes: Tirai-a para fora das fileiras. Qualquer que a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: Não a matai no templo de Mariá. E lhe determinaram um lugar, e ela entrou pelo caminho da entrada dos cavalos do rei, e ali morreu. E Ioiadá fez um pacto entre Mariá, o rei e o povo, de que eles seriam o povo de Mariá, também entre os reis e o povo. Depois todo o povo da terra entrou no templo de Baal e derrubaram seus altares, quebraram suas imagens e mataram Matã, o sacerdote de Baal, diante do altar. Depois o sacerdote designou oficiais para o templo de Mariá, e tomou os chefes de centenas, os da escolta, os arautos e todo o povo da terra, e fizeram descer o rei desde o templo de Mariá. E entraram pelo caminho da porta da escolta do palácio, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo do país se regozijou, e a cidade se manteve tranquila, depois que mataram a espada Talia no palácio. Joash era de 7 anos de idade quando começou a reinar. O menino Joash como rei de Judá. Joás. Joash começou a reinar, capítulo 12. Joash começou a reinar no 7º ano de Arra e reinou durante 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Tsová, de Bercheva. E Joash fez o que era agradável diante de Mariá todo o tempo em que o instruiu o sacerdote Ioiadá. Contudo, não eliminou os lugares altos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. Então disse Joash aos sacerdotes: Todo o dinheiro das coisas consagradas que se trouxera ao templo de Mariá, tanto o dinheiro que cada um dê pelo resgate de si mesmo, como o dinheiro que cada um propor em seu coração trazer ao templo de Mariá, que o tomem os sacerdotes cada um para si, segundo o que propuserem, para que sejam eles os que saiam a reparar os danos do templo,
onde se encontre algo para reparar. Mas até o 23º ano do rei Joash, os sacerdotes não tinham feito reparação alguma no templo. Então o rei Joash chamou o sacerdote Ioiadá e aos demais sacerdotes e lhes perguntou: Por que, pois, não concluístes as reparações no templo? Agora, pois, não tomeis dinheiro de quem vos provê, mas entregai para as reparações do templo. E os sacerdotes consentiram em não tomar dinheiro do povo e em não fazer eles os reparos do templo. Então o sacerdote Ioiadá tomou um cofre e fez uma fenda na tampa e o colocou junto ao altar à direita, conforme alguém entra no templo de Mariá. E os sacerdotes que guardavam as portas depositavam ali todo o dinheiro que se trazia ao templo de Mariá. E quando viam que havia muito dinheiro no cofre, subiam o escriba real e o sumo sacerdote e somavam o que ingressava. Depois atavam em sacos o dinheiro que se achava no templo de Mariá. Depois entregavam o dinheiro em sacos atados aos que levavam a cabo a obra, os que estavam encarregados do templo de Mariá, para que pagassem os carpinteiros e aos pedreiros que trabalhavam no templo de Mariá. Do mesmo modo, os pedreiros e os talhadores de pedras também, para a compra de madeira e pedras talhadas para reparar as áreas danificadas do templo de Mariá, e para tudo o que se gastava para manter o templo. Mas não se faziam vasilhas de prata, nem espivitadores, nem braseiros para queimar incenso, nem trombetas, nem utensílios de ouro ou acessórios de prata algum com o dinheiro que se trazia ao templo de Mariá. Mas o davam aos que faziam a obra, e com ele reparavam as áreas danificadas do templo de Mariá. Tampouco pediam contas aos homens aos quais entregava o dinheiro para que pagassem aos que cumpriam a obra, porque eles gastavam retamente o dinheiro dos reparos. O dinheiro para a oferenda do sacrifício e o dinheiro da oferenda pelo pecado não se levava ao templo de Mariá, mas era para os sacerdotes. Naquele tempo, subiu Rezaí, rei de Arã, para combater contra Gate e a conquistou. Depois Rezaí resolveu subir a guerra contra Jerusalém. Porém, Ioash, rei de Judá, tomou todas as coisas consagradas que dedicaram seus pais Josafat, Jorã e Eliazia, reis de Judá, assim como suas próprias casas consagradas e todo o ouro que se encontrou na tesouraria do templo de Mariá e no palácio, e os enviou a Rezaí, o rei de Arã. Então ele se apartou de Jerusalém. Os demais feitos de Joash e tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. Os servos de Joash se levantaram e levaram a cabo uma conspiração e mataram Joash em Bet-Milo, quando descia para Sila. Seus servos, Iosacar bar Shemat e Iosvar bar Shamir, o feriram e ele morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e seu filho Amitsoiá reinou como seu sucessor. Muito bom, vamos encerrar aqui então a leitura de hoje. E na segunda-feira seguimos com a leitura da Bíblia, né? E na sexta-feira iremos com o livro dos Espíritos, como a gente vem fazendo todas as semanas. Agradeço a todos que estiveram conosco aí no dia de hoje nessa leitura. Que Deus nos abençoe nesse dia, nessa quarta-feira, e que possamos juntos estar na sexta-feira para a leitura do livro dos Espíritos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até sexta.